Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai configurar o ZSH no Windows aqui, tá? E com o ZSH a gente vai configurar também o WSL no VS Code e aí você vai ver assim, eu vou te mostrar como trabalhar com o Linux dentro do Windows aqui, beleza? Mas a missão aqui é configurar o ZSH primeiramente. Então, antes de mais nada, a primeira coisa que você precisa fazer é ativar o WSL2, e eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar na descrição para você, tá? Que foi o último vídeo que eu fiz anteriormente. Depois que você ativar o WSL2, aí você pode voltar nesse vídeo e a gente vai partir daqui, tá? Naquele outro vídeo, eu instalei também o Windows Terminal, tá? Então é esse terminal aqui que eu vou utilizar. Utilizei a própria lojinha aqui da Microsoft para instalar isso aqui. Agora então eu vou fazer o seguinte, como eu já tô aqui na lojinha da Microsoft, ó, que é a loja mesmo do Windows, você vai buscar aqui dentro por Ubuntu. E aí eu vou utilizar esse Ubuntu 20.04 aqui, tá? Você pode utilizar a versão do Linux que você gostar e que tiver disponível aqui. Eu gosto bastante do Ubuntu e acho que se você não tiver muito costume em utilizar o Linux, o Ubuntu é uma boa opção também para você, tá? Porque é bem simples trabalhar com ele aqui. Então aqui a gente vai dar um install, ele vai baixar, eu acho que tem uns 500 MB, 1 GB mais ou menos, não sei... 454 megas aqui, tá bem rápida a conexão, na verdade. Então eu ia pausar o vídeo aqui, mas até deu tempo aqui, então, no caso. Então eu vou dar um launch aqui, no caso, pode ser que isso demore, tá? Aqui a conexão tá bem rápida aqui, até assustei. Mas eu vou dar um launch e vou abrir esse Ubuntu aqui, no caso, tá? E aí, o que eu vou fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, geralmente como eu esperava, configurar o nosso usuário aqui. Deixa eu dar um zoom para você ver melhor. A gente vai configurar o nosso usuário. Então, Luiz Otávio aqui. Eu vou colocar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pronto, tá? E aí eu vou fazer uma coisa aqui que é a seguinte. Eu vou... toda vez que eu vier aqui, eu já vou fechar esse terminal, porque eu prefiro utilizar o Windows Terminal. Eu vou abrir o Windows Terminal. Ele tá aqui, mas eu vou digitar aqui, ó, Terminal. Windows Terminal, beleza? Porque ele tem uma fonte maior aqui, eu acho que eu consigo até dar um zoom nele aqui, se for o caso. Deixa eu ver. Não sei de cor não, mas pelo menos a minha tela eu consigo dar o zoom aqui para você ver melhor quando eu digitar alguma coisa. Então aqui no Windows Terminal, eu posso clicar aqui na setinha e você vai ver que o Ubuntu já vai aparecer aqui, tá? Então você clica no Ubuntu e aí você vai ver que a gente vai ter o bash aqui, tá? E aí a primeira coisa que eu gosto de fazer com o Ubuntu é sudo apt update, tá? E depois upgrade. Só que você vai ver que ele vai me pedir a senha. E isso vai acontecer toda vez que eu fechar a máquina, abrir a máquina, ele vai me pedir a senha. Fecha a máquina, abro, ele vai me pedir a senha de novo. E eu não gosto disso, tá? Então eu tenho a tendência em alterar isso aqui. Se você não quiser fazer isso, essa é uma camada de segurança do Linux, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um cancelar aqui, eu vou dar um nano, eu preciso de sudo para isso, então eu vou digitar sudo, nano. Tem outras maneiras de fazer isso aqui, tá? Inclusive mais seguras. Sudo nano barra etc barra sudoers. Vou dar um enter, aí eu vou ter que digitar minha senha. Eu não sei o que eu coloquei lá de senha. Acho que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, o que eu costumo fazer aqui para tirar essa senha aqui no caso? É a seguinte, eu vou vir aqui nesse root, esse tab aqui, all igual a dois pontos all, vou copiar essa linha inteira aqui. Selecionei, eu clico com o botão direito do mouse. E aí, clicado, ele está copiado. Então, vou descer lá no final do arquivo, vou colocar o cursor aqui no finalzinho e vou clicar de novo com o botão direito do mouse, ele cola. E aí, você lembra que a gente criou um usuário anteriormente? Deixa eu tirar um pouquinho o zoom para você ver. Ó, aqui em cima, você já vê, ó, que eu tenho aqui, ó, Luiz Otávio, @desktop, tal. Isso aqui é o meu nome de usuário, depois do arroba é o nome do computador. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, Luiz Otávio, tá, no caso, ó. Luiz Otávio. Beleza, só que eu fiquei igual a todo mundo que tá com o root ali em cima, né? E eu não quero isso, eu quero que o Luiz Otávio, somente o meu usuário, tenha no passwd all, beleza?
Então, ó, dá um pause aí, observa bem que eu digitei, ó, meu nome de usuário, e aí esse comando todo, no passwd, all, tá? Toma muito cuidado, se você editar esse arquivo de maneira incorreta, você não consegue mais logar no sistema. Por segurança, abre até mais uma aba aqui do Linux, ó, porque se você fizer alguma besteira aqui, você pode voltar e corrigir aqui, tá? Então, aqui eu vou dar um Ctrl+O para salvar, Ctrl+O, Ctrl+X para sair, e vou dar um sudo, com letra normal, né, sudo apt update. E aí, ó, você já vê que ele já não me pediu senha, tá? Eu vou só abrir mais uma, só para garantir que ele vai logar, logou normal, então beleza, parece que tá tudo funcionando, eu vou continuar então trabalhando aqui, tá? Então você vê que o primeiro comando foi sudo apt update, eu costumo colocar um "-y", que ele atualiza tudo, ele já executou isso aqui, foi só como exemplo, e agora eu vou dar um sudo apt upgrade no caso aqui, tá? E aí eu vou deixar ele instalar todas as atualizações que estiverem aqui disponíveis para o Ubuntu aqui, beleza? E aí eu acho que isso aqui vai bem rapidinho, se for a gente já continua aqui. Beleza, então já vai. E aí eu vou te mostrar uma maneira que eu costumo utilizar, inclusive eu tô até com uma colinha aqui e eu vou disponibilizar para você aqui todos os comandos que eu digitar aqui, tá? No caso. Pode ser que outras pessoas façam isso de maneiras diferentes e funcione do mesmo jeito, tá? No caso, se você vê isso, é porque pode ser um processo mais novo ou um processo mais antigo. Porque eu faço essa configuração toda vez que eu configuro o Ubuntu. Então eu já deixo salvo no meu arquivinho do meu ponto configura tudo lá, meus arquivos que começam com ponto no Mac e no Ubuntu. E aí, eu vou pegar disso aqui. Então aqui a gente vai fazer o quê? Sudo apt install zsh-y, para ele não pedir a confirmação. E aí ele já vai instalar o zsh. E aí sudo apt, eu não sei mais se é necessário disso, mas por garantia, sudo apt install powerline e fonts-powerline. Beleza, eu acho que eu digitei alguma coisa incorreta. É fontes com S aqui no final, tá? Então vou dar um Enter, pronto. Aí eu esqueci do "-y" e ele me pede a confirmação para eu instalar isso aqui. Beleza, depois de instalar isso aqui, eu vou dar um CHSH S/bin/ZSH, beleza? Pronto, ele vai te pedir a senha, o meu aqui é 126456, provavelmente você colocou uma senha melhor. E aí aqui já tá pronto, tá? Então eu poderia entrar no ZSH agora, mas eu vou dar um exit aqui e vou dar um exit aqui. Vou abrir de novo o terminal. E aí dá para você colocar o Ubuntu como padrão, tá? Para não abrir o PowerShell aqui. Mas aqui, ó, se você abrir o terminal, você vê que ele já tá tentando carregar o ZSH. Beleza? E aí, o que tá aparecendo aqui é porque a gente não tem um arquivo de configuração do ZSH. Na verdade, nenhum arquivo de configuração do ZSH aqui. Só que eu não quero fazer essa configuração aqui agora, porque eu vou colocar o ou mais ZSH e ele já vai fazer isso. Então aqui eu vou dar um Q para dar um kit sair e não fazer nada. Essa função vai ser executada toda vez que você abrir o terminal, tá? Mas não tem problema, porque agora o que a gente vai fazer? Eu vou procurar aqui por Edge, pelo Microsoft Edge, e vou usar essa pesquisa que estava ali errada. Ou mais SH, tá? E aí o ou mais SH é o cara que vai deixar o seu terminal bem bonitinho lá, né? Com aquelas coisinhas todas que todo mundo gosta no terminal. Porque o ZSH puro, ele é bem seco também, tá? Então aqui, ó, a gente vai descer até onde está falando aí sobre a instalação e a gente vai copiar esse comando aqui no caso, ó. E aí, copiando esse comando, eu vou colar ele aqui e vou executar. E aí você vê que ele já configurou, já tá normal, meu terminal já tá bonitão aqui, ó. Se você observar aqui, ó, você vê que ele já tá com aquelas coisinhas lá, ó. Se eu der um LS, você vê que ele já tá com corzinha. HTOP, por exemplo, ó, tá umas corzinhas bem bonitinhas ali. Beleza, mas não é só isso, né, no caso. Então eu vou sair tudo aqui, vou fechar tudo aqui de novo. E vou abrir ele mais uma vez. E aí ele abriu no PowerShell, é óbvio, né? Depois você configura isso aí como padrão. E aí toda vez agora que você abrir o Ubuntu, ele vai estar com o PowerShell. Então
uma maravilha mexer com isso aqui, tá? Uma coisa aqui para você notar já, se você não tem costume de utilizar isso aqui. Toda vez que você abrir o seu Ubuntu, aqui no caso, ele vai abrir nesse caminho aqui no caso, ó. Se eu der um pwd aqui, você vai ver que o caminho que ele tá é mount, users, e esse nome aqui que é o nome do usuário aqui desse computador. Se você observar, isso aqui remete a isso aqui, ó, mais ou menos, ó, no computador real, tá? aqui, aí, ó lá, ó, users, não usuários, e esse usuário aqui. Então, eu tô nessa pasta que basicamente é a minha pasta local aqui, é essa pastinha aqui, tá, ó, que eu tô nela aqui, tá? E não tem problema você utilizar ela, só que só por desencargo aqui no caso, eu vou pro meu desktop, ó, cd desktop, e aí você vai ver que se eu criar alguma coisa aqui, nessa pastinha aqui no terminal, ele vai criar aqui, beleza? Então se eu der um mkdir projeto, você vai ver que ele vai criar essa pasta projeto aqui, beleza? E aí se eu vou entrar dentro dessa pasta projeto aqui no caso, e eu vou criar uma outra pasta que vou chamar de teste aqui. Essa vai ser a pasta onde eu vou criar o meu projeto que eu vou usar de exemplo aqui para você, tá? Então essa pastinha teste está aqui. Beleza, então aqui tá em teoria pronto os SH, mentira, minto para você, falta algumas coisas aqui, mas vamos só testar uma outra coisa. Você provavelmente já deve ter o Visual Studio Code aí instalado, mas eu não. Então vou rodar aqui a instalação do Visual Studio Code. E aí, eu vou te mostrar como utilizar o Visual Studio Code aqui com o WSL aqui no caso, tá? É rapidinho aqui a instalação, acho que a gente nem vai precisar pausar. Vai bem rapidinho mesmo. Vou dar um iniciar Visual Studio Code. E aí, se você tiver o Visual Studio Code aí no caso, porque muita gente hoje utiliza o Visual Studio Code, você pode utilizar uma extensão para utilizar isso aqui, tá? No caso, que é o WSL. Então, eu vou fechar essas coisas aqui, ó. Vou vir aqui nas extensões, Visual Studio Code, e vou pesquisar por Remote WSL, beleza? E aí é essa primeira que apareceu aqui, ó, Remote WSL, nessa versão, provavelmente quando você vê isso pode ser que tenha atualizado, e aí você dá um install aí, beleza? E aí, depois que eu instalei essa extensão aqui, agora o Visual Studio Code vai ficar com essa quininha verde aqui no caso. Essa quininha verde aqui não é por acaso, é para você saber quando você está conectado no WSL2 em alguma distro qualquer. Inclusive também se você clicar aqui, ó, no caso, você vai ver todas as distros que você tem aqui. Eu tenho o Docker, que a gente usou no último vídeo, e o Ubuntu.04, que a gente já instalou agora, tá? Ó, para você testar, você pode clicar aqui, ó, Connect to WSL, ele vai abrir uma nova janela do Visual Studio Code, só que agora com a conexão com aquele Ubuntu lá, o Ubuntu 20.04, beleza? E aí, olha que interessante, se você abre o terminal aqui do Visual Studio Code, ó, que vai ser... Aqui eu não estou conseguindo porque você está vendo que eu estou remotamente nesse computador. Se eu clicar aqui, ó, View Terminal, para abrir o terminal, ele abre com o terminal do próprio sistema, que no nosso caso agora é o ZSH com o ou mais ESH, beleza? Agora, só para a gente concluir a nossa configuração aqui do Visual Studio Code, deixa eu só te mostrar o que eu ia te mostrar aqui nessa pastinha projeto, só para acabar com isso, ó. Vou fechar tudo aqui. Se eu tiver aqui dentro do meu projeto, eu vou sair porque pode ser que ele não tenha atualizado, ele não saiba que exista um Visual Studio Code aqui agora, porque eu instalei o Visual Studio Code com ele aberto. Então você fecha, abre de novo, e aí agora, se eu voltar lá, aquela pastinha CD Desktop, e aí eu tenho a pastinha projeto, que eu esqueci, CD projeto, eu der um code no teste, na pastinha teste, ele abre o Visual Studio Code, no caso, aí tá fazendo alguma coisa aqui, eu não sei porquê, mas vamos ver. Ó, ele fez alguma coisa ali que eu não entendi o que, mas ele abriu o Visual Studio Code já conectado no WSL aqui, beleza? Então, super interessante, porque agora eu posso, sei lá, criar um index.html aqui, ó. E aí você vai ver que... Deixa eu jogar alguma coisa dentro aqui, ó. Vou colocar um olá.
E aí, salvando, toda hora eu utilizo o command aqui, no caso, para salvar. E aí não salva, né? Agora salvou. Então, se você observar aqui, ó, nesse teste, eu tenho já esse arquivo. Se eu abrir esse arquivo, tá lá. Abriu no Chrome aqui, no caso. Mas ele abriu lá, beleza? Então dá para entender que tá funcionando e é assim que você vai utilizar o Visual Studio Code aqui, beleza? Agora vamos terminar a nossa configuração lá. Então vou fechar o Visual Studio Code, vou vir aqui e vou buscar por OhmyZSH Syntax Highlighting, beleza? Vou pesquisar por uma outra coisa aqui, ó. Syntax Highlighting, isso aqui. É isso aqui mesmo, não é? Não sei se é isso não. Ah, tá, é isso aqui. Então vou abrir aqui, ó. Que é um negócio do GitHub que eu queria. ZSH Users, Syntax Highlighting, beleza? Isso aqui que eu queria. E eu quero também, daqui, eu quero um Auto Suggestions. Então, deixa eu colocar o Google aqui, .com, sorry. Mas eu acho que a pesquisa vai ser melhor. E aí, eu preciso agora do OhmyZSH Auto Suggestions. Tem vários plugins que você pode utilizar, mas esses são os que é de lei. Eu configurei, eu sinto falta deles quando eles não estão. Beleza? Então, esses são esses dois aqui. Uma outra coisa também é que eu gosto de utilizar o Spaceship aqui. Então, Spaceship. Eu vou deixar isso aqui, ZSH. Então, é Spaceship Prompt, beleza? Pronto. Aberto essas coisas todas aqui, ó, se você quiser dar uma olhada, mas eu acho que só com uma pesquisa você acha isso aqui rapidão, tá? Então, ó, isso aqui, ZSH Users, depois eu vou pro outro lá e eu te mostro. Então aqui, ó, eu vou procurar por OhmyZSH. Na verdade, eu vou procurar por install, né? Que eu preciso de instalar ele. Então, deixa eu achar aqui o install. Vou clicar, agora sim eu vou procurar por OhmyZSH. A maioria dessas coisas aqui que eu vou instalar tem uma coisa específica, um trecho específico para o OhmyZSH, beleza? Então aqui, ó, é só a gente rodar esse comando, então eu vou copiar aqui, e aí eu vou vir aqui no meu projeto, vou colar, beleza? Tá clonando lá, e eu vou, para ativar o plugin, eu preciso abrir esse arquivo aqui e colocar isso aqui lá no meu arquivo. Então eu vou ter que fazer isso para vários deles, então vou deixar para fazer isso no final. Então eu vou vir aqui nesse Auto Suggestions, como eu te falei, eu ia te mostrar aqui, então ZSH Users, Auto Suggestions aqui, beleza? Eu acho que eu não consegui te mostrar porque o Chrome ali, ele deu um zoom para trás, né? Ele deu uma afastada ali. Então é isso aqui, beleza? Então vamos lá no install de novo. E agora eu vou procurar por OhmyZSH. Como eu te falei, todos eles vão ter uma partezinha para o OhmyZSH. E eu vou colar aqui, vou executar. Pronto. E agora a mesma coisa, eu tenho que ir lá em plugins e tenho que ativar esse plugin aqui. Beleza, eu não vou fazer isso aqui agora, porque tem mais uma coisa que é esse Spaceship Prompt. Então eu vou vir aqui e vou buscar por instalação no OhmyZSH. Esse aqui é um pouquinho diferente, porque isso não é um plugin, tá? Isso é quase que isso é um tema que vai ser utilizado lá. Então vamos pesquisar aqui o OhmyZSH. Então tá aqui o OhmyZSH, vou copiar isso aqui, vou colar. Eu utilizei o comando do Mac aqui. Agora não deu. Vou colar, agora foi... Não, agora vai. Agora foi colado ali. Agora eu preciso criar um link simbólico, ó. Não esquece isso aqui, senão dá erro. Vou copiar aqui, vou colar, executar, beleza. E agora eu tenho que mudar um negócio lá no arquivo que todos eles pediram aqui. Então agora sim a gente vai lá no... Vou utilizar o nano aqui. Vou colocar um til. O til referencia a sua home, mas não é sua home aqui do Windows, que é essa home aqui não, tá? A sua home que eu tô falando é a home do Ubuntu. Então a home do Ubuntu, no caso aqui, então til barra no caso. E aí aqui eu vou editar um arquivo que é chamado de .zshrc, beleza? Então til barra .zshrc, o caminho desse arquivo. E aí eu estou utilizando o nano para abrir ele aqui. E aí dentro dele aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa linha aqui, o Spaceship me pede para colocar o ZH Theme como Spaceship. Então eu vou copiar isso aqui
E eu vou apagar esse Rushell ali. Vou colar isso aqui, toda hora eu pressiono o Command. Beleza? Tá ali, já feito. Agora, os outros dois são plugins, então a gente pode descer para plugins aqui. No caso, que vai ter só o Git lá, ó, se você conferir, ó. Aqui, ó, plugins, igual só tem o Git, eu vou dar um espaço, vou colocar o ZSH Auto Suggestions, copiar, vou colar. Toda hora eu utilizo o mesmo comando do Mac. E agora eu vou utilizar o outro aqui, que foi esse primeiro aqui, o Syntax Highlight. Então eu vou copiar e vou colocar também lá o Syntax Highlight. Então aqui, vou colocar ele aqui, beleza? Então basicamente isso. Então Ctrl O para salvar, Enter, Ctrl X para sair. Agora sim, a gente pode sair daqui, e aí eu vou abrir o meu terminal aqui, vou abrir o Ubuntu aqui de novo. E aí você vai ver que eu já vou ter essas coisas. Se eu der um ls, olha que legal, se eu der um L, ele já viu que eu digitei isso aqui em algum momento. Em alguma dessas instalações, ele já tinha visto que eu tinha digitado isso. Então ele salva esses comandos. Então, por exemplo, se eu der um ls-lah, próxima vez que eu digitar isso, ó, ls, ele já deixa ali para mim. E aí seria só eu dar uma setinha para frente para ele autocompletar e usar aquilo ali, tá? Além de várias outras coisas, se eu der um setinha para cima, ele vai voltando os comandos que eu utilizei, comecei com L ali no caso, tá vendo? Ó? Viu? Então é super interessante. Uma outra coisa que a gente instalou foi o Syntax Highlighting, porque ele faz o seguinte, ó. Esse Syntax Highlighting, se eu digitar alguma coisa que não é um comando, fica vermelhinho, tá vendo? Além de outras coisas, tá? Tô só te dando um exemplo da onde eu sinto falta dessas coisas. Então aqui, ó, se eu digitar algum comando, ele fica vermelho, porque eu sei que se eu der Enter, ele vai dar um erro. Mas se eu digitar alguma coisa que seria um comando, por exemplo, false, echo, ele fica verdinho falando, tá certo, isso aí vai funcionar, ó, ó, vou colocar aqui para você ver, vai funcionar. E aí a Siri começou a falar sozinho, funcionar. Ok, tá vendo? Isso aqui que a gente fez por isso que a gente instalou esse Syntax Highlighting aqui, beleza? E aí, só lembrando, se você quiser, você pode dar um code e ir para a pasta do seu projeto, por exemplo, desktop, vai ser desktop /projeto, que eu criei, né? Projeto /teste, tá? E aí, se você fizer isso aqui, ele vai abrir o Visual Studio Code já com o seu Ubuntu conectado e com os arquivos aqui, tá? Nada impede que você tenha também o Visual Studio Code editando esse arquivo no seu próprio sistema, sem utilizar o WSL. Por exemplo, se eu for lá no Open Folder e abrir aquela pasta, no caso, desktop, projeto teste, e selecionar ela, você vê que eu conecto nela, mas agora eu tô no Windows, então não tô no Linux. Então se eu der um view, terminal, você vai ver que o terminal aqui é bem diferente, né, no caso. Dá uma tristeza olhar isso aqui. Eu vou sair daqui. E beleza. Então, era isso que a gente ia fazer nesse vídeo, beleza? Eu te vejo no próximo. Grande abraço.